Aleluia. Os grilhões da morte não pôde segurá-lo. Ele está vivo. Tu és vitorioso. O Senhor ressuscitou dos mortos. Nós estamos aqui diante de um Deus que ressuscitou e traz vida às nossas vidas. Oh Espírito Santo, obrigado. Graças te damos, meu Deus, pelo seu cuidado, pelo seu poder, pela vida. Você que está nos ouvindo, nós que estamos aqui no templo, receba a vida da parte do Senhor. A vida de Yahvé, através da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu és vitorioso, poderoso, ressuscitou dos mortos. Traz, Senhor, esta vida sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia. Gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Você que está em casa, procure se acomodar de uma forma em que nada tire a sua atenção. Assim como também os amados aqui no templo, nós vamos nos acomodar, sentando-nos. E eu quero iniciar esta parte fazendo um convite para você que está me ouvindo. Antes eu quero agradecer pela vida de vocês. Obrigado por este tempo em que nós podemos estar aqui, queridos, declarando como igreja que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está disponível para que todos aqueles o conheçam e recebam esta vida. E eu quero fazer um convite a você: venha para a cruz. A propósito, este é o tema da nossa ministração nesta manhã. Venha para a cruz. Hoje nós vamos dividir essa ministração em duas partes. A primeira parte antes do momento da ceia. E depois da ceia nós continuaremos com a segunda parte. Porque hoje nós vamos nos assentar, termos o privilégio de nos assentarmos à mesa com o nosso Senhor e participar do corpo e do seu sangue através do pão e do vinho nesta mesa. E eu quero introduzir dizendo que no Antigo Testamento Deus, Ele determinou 7 celebrações, 7 festas anuais, para que o seu povo pudesse, através dessas festas, adorá-lo. Festas estas que são conhecidas como Assembleias Santas. Na verdade, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 4, Levítico 23, versículo 4, diz que são as festas fixas do Senhor, festas fixas de Yahvé. Estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, aonde diz que são as santas convocações que proclamarei ao seu tempo determinado. Em todo o capítulo de Levítico 23, está cada uma dessas santas convocações, com seus significados. E esse capítulo vai contando essas festas de uma forma universal, de uma forma cronológica e profética. Por quê? Porque elas revelam o plano de Deus para salvar o ser humano através do seu único Filho, Jesus Cristo. Essas 7 festas, elas contam um plano redentivo do sacrifício de Cristo nosso Senhor. Ou seja, elas contam a história da salvação desde a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como o Cordeiro Pascal, até a sua segunda vinda de uma forma gloriosa. Você vai ver aí no versículos em diante, nós não vamos ler esse texto,
este capítulo, mas você pode acompanhá-lo depois, aonde começa com a Páscoa, o Pessa, em hebraico, que retrata quadros da morte de Jesus Cristo. Depois vem a festa dos pães asmos, que retrata quadros do sepultamento de Jesus Cristo. Logo em seguida, a festa das primícias, que retratam quadros da ressurreição de Jesus Cristo. Logo depois vem a festa de Pentecostes, ou a festa da semana, Shavuot, que retrata quadros da descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja de Jesus Cristo. A outra festa, festa das trombetas, a quinta festa, ou a festa do ano, conhecido como Rosh Hashanah, cabeça do ano do povo de Israel no calendário bíblico, no calendário judaico, que aponta quadros para o arrebatamento da igreja. A sexta festa fala da festa de Yom Kippur, o dia da expiação, conhecido como dia do perdão, e aponta para os quadros da segunda vinda de Cristo. E a última festa, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, Sucote, que aponta ao reino milenar de Jesus Cristo, onde nós estaremos vivendo com Ele. E apesar, queridos, de hoje, como igreja, como cristãos, nós não celebrarmos as festas como Israel no Antigo Testamento, nós aprendemos e extraímos destas festas lições para a nossa vida cristã nos dias atuais. Elas são proféticas, elas retratam esse plano de redenção, da morte, do sepultamento, da ressurreição, da descida do Espírito Santo, do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo e do reino milenar. Essas festas, elas estão acontecendo dentro de um contexto, nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para a vida do povo de Israel, os judeus, na verdade, eles trazem na história dois calendários muito especiais. Um é o ano religioso e o outro é o ano civil. E a Páscoa é a festa que marca o início do calendário religioso do povo de Israel, o calendário bíblico de Israel. E esta festa da Páscoa, em que nós estamos durante esta semana celebrando, ela delimita as datas de todas as outras festas que nós observamos de uma maneira profética. E através dessas festas bíblicas, queridos, é que nós nos situamos onde nós estamos hoje, profeticamente falando. Onde nós estamos hoje dentro do contexto deste plano redentivo. E gostaria, neste dia, de compartilhar, de ressaltar algumas coisas com vocês. Primeiro, falar um pouquinho do início desta festa da Páscoa e a simbologia dela, o início da primeira Páscoa. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar um pouquinho é o significado da Páscoa para o povo de Israel hoje, no dia em que nós estamos vivendo. Também quero ressaltar o que significa a Páscoa para nós, cristãos, povo de Deus, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo à destra de Deus. E também eu gostaria, nesta manhã, de ressaltar um pouquinho da nossa passagem pela cruz e quais são os benefícios de nós passarmos por ela. De nós conhecermos um Jesus que passou pela cruz, mas não está mais pendurado nesta cruz. E a primeira festa da Páscoa, queridos, já indo para o primeiro ponto que quero ressaltar, foi instituída quando o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Quando eles estavam escravos há tantos anos, e como um memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem que eles haviam sido escravos do Egito, o próprio Deus os libertou com uma mão poderosa, e isso está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 20.
Nós não vamos ler nesta manhã, mas eu gostaria que você lesse, porque este capítulo e estes versículos mostram onde começou a primeira Páscoa. E o contexto deste capítulo, especificamente esses versículos que estão aí, eles estão carregados de figuras, de simbologias proféticas, e todas elas convergem para Jesus Cristo, para Jesus. Nesse capítulo você vai encontrar, por exemplo, o cordeiro, você vai encontrar o sangue, os pães asmos, as ervas amargas, as ombreiras e a verga das casas. Você vai encontrar ali o hisopo e etc. Tantos elementos que fazem parte de um contexto e nos traz profeticamente o significado de cada um desses objetos, ou desses elementos, ou melhor, não objetos, mas elementos. Por exemplo, o cordeiro. Quando se fala do cordeiro, no versículo 3, diz que o cordeiro deveria ser separado no 10º dia do primeiro mês do ano bíblico do calendário judaico, mês de Nissan e Abib. E ele deveria ser um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E o cordeiro aqui, queridos, está simbolizando o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O sangue que Ele estaria derramando representa o preço da redenção, da nossa redenção, mas aquele cordeiro que estava sendo oferecido naquele dia onde o pai daquela família, o homem daquela casa deveria matar aquele cordeiro, espargir, pegar o sangue, espargir, colocar nas ombreiras, nas vergas das portas. Ali estava simbolizando então a libertação do povo de Israel, um sacrifício que seria feito. E Deus então estabelece que o cordeiro não era para ser celebrado sozinho. Isso está nesse texto, nesse contexto. O cordeiro, ele deveria ser celebrado, compartilhado com a família. Aqui, queridos, Deus, Ele fala que esse cordeiro deveria ser compartilhado com a família de sangue, a esposa, os filhos. Mas depois Ele diz que se a família fosse pequena, eles deveriam chamar então os vizinhos, e mesmo que não tivesse um contexto, um vínculo parentesco, eles deveriam compartilhar, não apenas com a sua família, mas também não apenas com a sua família de sangue, mas também com a sua família, amigos, família cristã. Vai um pouco mais além da família biológica, porém esse compartilhar começa por ela. Nós, queridos, hoje temos um cordeiro vivo, ressurreto, em que nós podemos compartilhar com a nossa família, mas Deus institui que esse cordeiro deveria também ser compartilhado com os outros, com as pessoas que estão à nossa volta, e Deus nos dá este privilégio de hoje compartilharmos Jesus Cristo com as pessoas que nós conhecemos. Nós precisamos entender que não existe vida cristã sem relacionamento. Não existe vida cristã sem amar o nosso próximo. Nós amamos a Deus e amamos as pessoas. Este é um chamado de Deus ao nosso coração, aonde eu e você repartimos o cordeiro com as pessoas que estão ao nosso lado, onde eu e você repartimos o cordeiro, que nós temos o privilégio de participar, através de um sacrifício naquela cruz. Nós não podemos, queridos, conceber a ideia de que seja possível viver uma vida cristã sem nunca compartilhar a nossa fé. Não podemos conceber, nós não podemos trazer isso dentro de nós, que nós vivemos independente, não. Nós precisamos viver uma vida cristã, onde Deus nos dá a graça
a responsabilidade de compartilharmos a nossa fé, de compartilharmos o nosso Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos conceber essa ideia, queridos, que nós nunca vamos incluir outras pessoas dentro do contexto da nossa vida, e mais do que isso, sem que eu e você tenhamos que lutar pela salvação, pela conversão dos nossos familiares e dos nossos amigos. Deus nos chamou para isso. Nós entendemos pela palavra que a salvação é algo individual, muito pessoal, e ninguém que conhece a Bíblia pode questionar isso. Nós sabemos, no entanto, há um plano de Deus para toda a família. Em Abraão, toda a família seria bendita. Toda a família de Noé, foi salva. Queridos, quando nós entendemos que há um plano de Deus para as nossas famílias, para as pessoas que estão conosco, e também para aqueles que vão além desse contexto biológico, o que mais queremos fazer é anunciar o Cordeiro, dividir o Cordeiro, compartilhar o Cordeiro com Jesus, com as pessoas, que é o próprio Senhor Jesus. Aqui está um pouco de um contexto histórico da onde nasceu a primeira Páscoa. E hoje, pastor, nos dias que nós vivemos, o povo de Israel continua celebrando a Páscoa? Sim, ainda. Para eles hoje, a Páscoa é um lembrete anual da libertação divina de uma forma miraculosa que aconteceu no seu povo, com o seu povo que estavam escravos no Egito. Todas as vezes que eles celebram hoje a Páscoa, o povo de Israel está celebrando a libertação do seu povo, dos seus antecessores, daquela escravidão. E o tema desta festa central hoje é liberdade, libertação, a libertação deles, a saída do Egito. Quando eles estão celebrando a festa, eles estão dizendo: nós fomos libertos da escravidão, nós estamos livres. E como eles fazem isso, pastor? Eles fazem isso através de um jantar. Eles se reúnem em família, e ali reunidos em família, eles lembram daquele momento em que todo homem, lá no Egito, deveriam separar um cordeiro para a sua família, e deveria ser um cordeiro para cada casa. Hoje, queridos, a Páscoa judaica, ela é inaugurada com um jantar chamado Seder. E este jantar, na qual as famílias judaicas se reúnem para celebrar esta libertação do povo hebreu. O jantar, então, ele é realizado dentro de uma estrutura litúrgica, que inclui ali a leitura da Ágata. O que é a Ágata? A Ágata é um livro que contém a história da libertação do povo hebreu, onde também ensina como eles devem consumir o alimento, com cada um com a sua ordem específica. E ali tem o pão asmo, as ervas amargas, e todos aqueles elementos têm um símbolo do momento em que eles foram libertos da escravidão no Egito. E este Seder, queridos, ou seja, este jantar celebrado no calendário bíblico do povo de Israel, aconteceu no nosso calendário no dia 27 de março agora. Na viração do dia 27 para o dia 28, aconteceu a Páscoa. A Páscoa propriamente dita não está acontecendo hoje, no dia 5 de abril. Ou não, dia 4 de abril. Não está acontecendo hoje. A Páscoa, biblicamente falando, aconteceu no dia 27 de março, no nosso calendário. Ou seja, esta festa bíblica da Páscoa, neste ano de 2021, aconteceu no início da semana passada. E como eu já disse, queridos, dentro do contexto da celebração da festa, está inserido o quê? A festa da Páscoa, pães asmos e primícias, que tem uma duração de 7 dias.
de 7 dias, ou seja, esta celebração, Páscoa, pães asmos e primícia, significa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E este ano, coincidentemente, o encerramento desta festa, que demoram 7 dias, onde inclui a festa da Páscoa, pães asmos e primícias, começou ontem às 18 horas, o encerramento desta Páscoa. E a Páscoa termina com o quê? Com as primícias. Primícias fala do quê? De ressurgimento. Ressurgimento fala do quê? Ressurreição. Hoje nós estamos literalmente não celebrando Páscoa. Páscoa é a morte. Nós estamos celebrando a ressurreição. Jesus está vivo. Existe um amigo, tem um amigo em Israel, João Batista. Ele trabalha especificamente no Jardim do Túmulo. E hoje de manhã ele postou, eles filmando, tirando fotos e abrindo o local para receber visitantes. E eles diziam: Jesus não está mais aqui, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E é isso que hoje, queridos, nós estamos aqui celebrando. E eu quero abrir um parênteses aqui neste momento. Pessa, que significa Páscoa, Pessa em hebraico, que significa passar por cima. Neste jantar eles recordam que lá no Egito, na porta de cada casa, onde o primeiro ceder, o primeiro jantar foi realizado, cada família marcou os umbrais e as vergas das suas portas com o sangue do Cordeiro. E isso aconteceu para quê? Para que eles fossem livres do anjo destruidor da morte que iria passar sobre aquele povo, e eles não seriam alcançados com a morte. Eles não viveriam essa morte, eles desfrutariam apenas da vida. E dentro desse parênteses que nós abrimos, nós estamos vivendo um momento em que todas as nações da terra estão debaixo de uma atmosfera de medo, debaixo de uma atmosfera de insegurança, de doença, de morte, de escravidão, que não pode isso, que não pode aquilo, que tem que sair tal hora, que tem que ficar preso tal hora, que agora não tem como fazer. Nós estamos vivendo, queridos, debaixo de uma atmosfera de tristeza, infelizmente uma atmosfera de murmuração, de crítica, de rebeldia e etc. No entanto, neste momento, durante esta ministração, eu quero convidá-lo a passar o sangue do Cordeiro no teu coração. Nós não vamos mais nesta manhã passar o sangue do Cordeiro nos umbrais, nas vergas das portas das nossas casas, mas nós podemos passar, aplicar este sangue no nosso coração. Para quê, pastor? Querido, se nós fizermos isso nesta manhã, se nós passarmos o sangue de Jesus Cristo sobre o nosso coração, nós vamos entender que através deste sangue, nós vamos conseguir acessar uma outra atmosfera, sair debaixo dessa atmosfera de medo, de morte, dessa atmosfera de doenças, e entrar numa outra atmosfera. Que atmosfera? Uma atmosfera de esperança aonde há medo. Uma atmosfera de segurança onde há insegurança, uma atmosfera de cura e vida aonde há doença e morte, uma atmosfera de liberdade aonde há escravidão, seja fisicamente ou seja nas emoções, uma atmosfera de alegria onde há tristeza, e nós conseguiremos, queridos, através desse sangue aplicado no nosso coração, entrar num ambiente diferente, num ambiente de louvor, num ambiente de adoração, ao invés de um ambiente de murmuração, de críticas, de rebeldia.
Gostaria que você fizesse isso nesta hora. Feche os seus olhos e diga ao Senhor Jesus: venha com teu sangue sobre o meu coração. Eu aplico este sangue sobre a minha vida. Os 7 derramamentos de sangue sobre mim. O sangue que brotou do suor, das feridas, da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinho. O sangue que brotou da sua barba quando ela foi arrancada do seu rosto. O sangue que brotou das mãos de Jesus Cristo, dos pés e do lado direito. Nós aplicamos este sangue sobre o nosso coração e nos apropriamos de uma atmosfera de vida, de alegria, de gozo, de ressurreição, de paz, de esperança, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fechando parênteses. E hoje, pastor, para nós os cristãos, o que significa Páscoa? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa fala da sua morte lá na cruz. E aqui está o meu convite: venha para a cruz. Mas pastor, ressurreição significa que Jesus já saiu da cruz. Como que o senhor está falando, venha para a cruz? Ninguém conhece a ressurreição sem antes passar pela cruz. Ninguém desfruta de vida sem antes passar pela cruz. Todos aqueles que vêm e passam pela cruz estarão cobertos pelo sangue de Jesus e consequentemente terão seus pecados perdoados. Desfrutarão de uma vida abundante em Cristo Jesus. E naturalmente, o mais precioso é que receberão a vida eterna. Aqueles que passam pela cruz têm seus pecados perdoados, vivem uma vida abundante, ainda têm entrada para a eternidade. Páscoa refere-se, querido, única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo, e nela é retratada a sua morte, o sepultamento e a sua ressurreição. Foi na festa da Páscoa que Jesus, na cidade de Jerusalém, foi acusado, foi preso, foi condenado, executado à cruz, e ali depois ele foi sepultado. Mas foi também em Jerusalém, fora na verdade de Jerusalém, mas naquele país ali, fora da cidade. Foi ali também que no terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Foi ali também que ele arrancou o aguilhão da morte. Foi ali que ele venceu a morte. Foi ali que sobre a morte ele triunfou. E nós estamos hoje, queridos, debaixo deste sangue, deste poder de ressurreição. E a morte não pode atingir a sua vida. Receba vida nesta manhã. No lugar da enfermidade, no lugar da doença, receba vida. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, trazem em si uma viva esperança. A Páscoa é a festa da esperança. A Páscoa é a festa da vida. A Páscoa é a festa da salvação. E para nós cristãos, a Páscoa tem apenas, queridos, um valor histórico e figurativo. Como assim, pastor? Para nós cristãos, queridos, a Páscoa ela só tem um sentido histórico, figurativo. Por quê? O que de verdade hoje tem sentido e valor para nós não é mais a Páscoa, mas é o que Jesus substituiu e colocou no lugar da Páscoa, que é a Santa Ceia.
esta mesa que hoje nós vamos nos assentar e participar, este é o nosso jantar Seder, Pessah, nossa Páscoa, Pessah. É aqui que nós celebramos o que o Cordeiro de Deus fez por nós, não na Páscoa, na mesa. Na mesa. Como assim, pastor? Para muitos isso pode parecer até uma heresia, mas a Páscoa não existe mais. A Páscoa já acabou, não existe Páscoa. Como assim, pastor? Vocês vão ler comigo um texto que vai aparecer aí na tela para vocês. Em Lucas capítulo 22, do versículo 13 ao 20. Este texto é muito claro e ele nos ensina que Jesus instituiu a Santa Ceia, que para nós os cristãos substituiu a Páscoa. Jesus celebrou a última Páscoa. Depois dele não houve nenhuma celebração mais de Páscoa. E aqui no texto diz assim: e indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Veja que Jesus, ele ainda não havia morrido, e ele estava preparando a Páscoa. A Páscoa era mais uma festa bíblica, uma festa que se celebrava desde a saída do Egito, de ano em ano, como uma celebração de festas de Yahvé perpétuo. E Jesus, ele era como um bom judeu, fiel às Escrituras, ele estava ali para cumprir, e ele tinha ido a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Só que ele naquele ano seria o Cordeiro. Ele seria o Cordeiro perfeito. E ele estava ansioso, diz a Bíblia, para comer aquela Páscoa. E no versículo 16 diz assim: por isso digo que nunca mais a comereis. Nunca mais a comereis. Não haverá mais Páscoa, até que ela se cumpra no reino dos céus. A nossa próxima Páscoa, queridos, vai ser o dia que a gente sentar com ele à mesa, no reino milenar. Nunca mais. Ele foi a última Páscoa, a Páscoa terminou nele. E diz assim: porém vos digo que nunca mais a comereis. Versículo 17. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós. Por isso vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Este é o meu cálice da nova aliança. Ele estava substituindo naquele momento a Páscoa pela Santa Ceia. Nunca mais haveria Páscoa, porque ele veio cumprir a Páscoa. Esses versículos, queridos, deixam claro que a Páscoa bíblica terminou em Cristo, e que a substituiu por um novo memorial, a sua Santa Ceia, no qual nós comemoramos hoje a morte, a sepultura e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que Ele venha. É um memorial. Nós celebramos, em outras palavras, todas as vezes que nós sentamos à mesa, todos os meses, todas as vezes que você e sua família ou alguém senta à mesa para ceiar, nós estamos celebrando a Páscoa, aquela última Páscoa que foi celebrada. E a propósito, queridos, para mim esta é uma das datas mais importantes dentro de um calendário bíblico, porque a Páscoa deveria ser celebrada por nós, no meu ponto de vista, todos os dias.
Páscoa não é um dia, uma semana. Todos os dias nós deveríamos celebrar a Páscoa. Todos os dias deveríamos lembrar que Jesus morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus, o nosso Pai. Todos os dias nós deveríamos trazer isso à nossa memória. Todos os dias, até que Ele venha. Então, queridos, hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia e não a Páscoa, nós estamos celebrando o sacrifício que foi consumado na cruz. Na cruz, Jesus mostra que Ele cumpre cada detalhe do que foi prometido nas Escrituras, que Ele viria, Ele seria o Cordeiro, e nós sabemos que Ele estava cumprindo o que prometeu, no momento em que Ele declarou: está consumado, está consumado, teletestai, está consumado. Quando nós entendemos a obra pascal, Jesus é glorificado e o seu sofrimento não foi em vão. Quando nós entendemos, queridos, o que é sentar à mesa, nós entendemos que o sacrifício de Jesus é válido ainda hoje. A Páscoa é a grande oportunidade, não só hoje, você que está me ouvindo, mas todos os dias. A Páscoa é a grande oportunidade para aqueles que são inimigos de Deus se tornarem amigos de Deus. A Páscoa, queridos, é o que faz de Jesus Cristo o único Redentor e Salvador. Jesus é o novo e vivo caminho para a redenção. E esta é a mensagem de reconciliação que todo mundo precisa saber. Jesus é o novo e vivo caminho. E eu gostaria neste momento de ceiar com vocês. Você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui no templo, vamos colocar de pé, por favor. Quem vai ceiar? Você que está em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com seus irmãos, com a sua igreja, e você está nos ouvindo, você vai ceiar. Nós vamos participar do corpo, do sangue de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar aqui um casal, Valdir e Ana, para nos ajudar a compartilhar, ou melhor, por favor, vocês vão nos ajudar compartilhando. Temos aqui muito poucas pessoas hoje no templo, mas nós vamos participar desta ceia, em distribuir o pão e distribuir o cálice, e enquanto isso nós vamos ter um momento de louvor e de adoração ao Senhor. Nós vamos adorar o nome de Yahvé, nosso Deus. E eu gostaria que vocês, queridos, que estão nos ouvindo, vocês que estão aqui no templo, pudessem tirar este momento enquanto nós cantamos esta canção, para refletir sobre este Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou, e de que nós também não devemos ceiar sem antes nós examinar o nosso coração. Como está a nossa vida? Nós lemos aqui que Ele tomou o cálice, Ele pegou aquele cálice e disse: este é o símbolo da nova aliança. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar esta aliança que temos contigo, renovando esta aliança que temos contigo. Espírito Santo, muito obrigado. Estamos agradecidos a Ti pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo, habita em nosso coração, e nesta hora, Senhor, nós celebramos isto. Vamos adorar o nome de Yahvé, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor.
mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Obrigado, Senhor. Veja o amor de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Aleluia. Não foi o fim. A minha alma canta, minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito,
nas nuvens Ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então vem, meu Deus, pra casa eu vou. Minha alma canta a ti, Senhor. Minha alma canta. Minha alma se alegre, Deus, meu Salvador. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Celebramos hoje não a morte, nem o sepultamento, mas a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas repetindo as suas palavras àquela mesa, Jesus, tomando o pão e tendo dado graças ao Pai, o partiu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Deus, nós estamos aqui nesta manhã, nos apropriando, Senhor, da vida de Jesus, que foi derramada totalmente naquela cruz, através do seu sangue. E neste sangue há tantos benefícios. Nós fomos redimidos, fomos perdoados, fomos limpos, justificados e santificados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Estamos aqui no nome de Jesus Cristo, agradecidos. A minha alma canta ao Senhor. Obrigado, Paizinho eterno, obrigado, precioso. Nós consagramos este elemento, o cálice, Senhor, representando o Teu sangue. E neste momento nós bebemos vida. Venha a vida. Beba deste cálice agradecendo ao Senhor. Que a vida entre em nosso ser, que a vida permaneça em nosso ser, que venha a vida sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, que venha a vida onde a morte, que cada casa nesta manhã, o cordeiro possa ser repartido, e a vida deste cordeiro possa ser ministrado a cada um de nós. Estamos agradecidos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está às portas e nós cremos que como igreja estamos sendo preparados, adornados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. 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 Aleluia. Se vocês músicos puderem continuar com essa mesma melodia, eu agradeço a Deus. Muito obrigado, queridos. Em nome de Jesus, amados, podem se sentar. Vamos deixar o Espírito Santo ainda ministrar as nossas vidas. Ainda eu gostaria de, nesta segunda parte desta ministração, compartilhar sobre esta vinda de Jesus Cristo, ou melhor, esta vinda, este convite que Jesus Cristo nos faz nesta manhã, para passarmos a cruz.
pela cruz. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mundo hoje existe um vazio da alma, que só Jesus pode preencher. E nós, a igreja, somos a resposta de Deus, através de Jesus Cristo, a este mundo. Foi por isso que neste dia eu comecei a ministração lhe fazendo um convite: venha para a cruz. Só Jesus pode suprir esse vazio. Você que está nos ouvindo, tanto aqui quanto que estão em casa, só Jesus pode suprir esse vazio da sua alma. O seu evangelho é para todos. Cristo está vivo. Nosso país tem uma grande carência de um despertar espiritual, assim como todos os outros países carecem deste mover de Deus. E neste momento, queridos, crítico, que como humanidade nós estamos enfrentando, nós precisamos que a nossa fé em Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, seja despertado para um funcionamento, para a operação no poder que nos foi disponibilizado através do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, para que como igreja viva, atuante e militante, nós possamos ajudar todos aqueles que estão em alguma situação de necessidade. A igreja é a resposta de Deus para esta hora. Eu não tenho dúvida de que Deus, neste tempo de pandemia, Ele está levando você a acessar um novo nível de fé, para atravessar esta jornada de provações, de lutas, para que nós possamos juntos alcançar a vitória, as conquistas, pelo poder do sacrifício, da ressurreição de Jesus Cristo, que nos liberta. Jesus nos liberta. Queridos, de todas as coisas que eu vi e ouvi até hoje, há apenas uma mensagem que pode transformar a vida das pessoas e os seus corações: a mensagem da cruz. Existe um caminho, e se você que está me ouvindo vier por este caminho da cruz, você encontrará Jesus, e encontrando Jesus, você encontrará a vida eterna. E eu não estou falando nesta hora de uma cruz que está pendurada na parede, ou em volta de um pescoço de alguém. Muitos pensam que a cruz é uma relíquia, um medalhão em uma corrente, e na melhor das hipóteses, um enfeite que nós usamos em torno do pescoço. Em muitas das nossas igrejas, nós temos uma cruz. Ela também às vezes está estampada nas capas das nossas Bíblias. Mas a verdadeira cruz de Cristo, ela está marcada com cicatrizes e marcas de sangue. E é a esta cruz que eu estou lhe convidando nesta manhã.
Eu sei que muitos podem e vão até rejeitar esta mensagem, mas ela é a verdade. Venha para a cruz. De todo o meu coração, eu quero deixar com vocês esta verdade, que sem passar pela cruz, não há mudança, não há transformação. Ele te ama, e Ele quer perdoá-lo de todos os seus pecados. Nós recebemos nossa liberdade paga com o resgate da cruz, com o seu sangue. E a cruz expressa o grande amor de Deus pelo homem. Essa rude cruz, o qual o propósito da sua vinda foi morrer nela. Deus diz: eu te amo. Eu te amo. Deus te diz nesta manhã: eu te amo com um amor eterno. E se você quiser ver toda a extensão do amor de Deus pela sua vida, certamente você a encontrará na cruz. A extensão, a magnitude do amor de Deus pela sua vida, você encontrará quando você passar pela cruz. Embora para muitos a cruz não tenha nenhum significado, exceto talvez um valor artístico, a cruz, ela é o centro da fé cristã, e por isso é importante lembrarmos do que aconteceu naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. E eu tenho, queridos, percebido que quando nós aprofundamos no assunto do real significado da cruz, ela torna-se ofensa para muitas pessoas. E por que isso acontece? Isso acontece porque a cruz confronta as pessoas. Para essas pessoas, a cruz é ofensiva, pois confronta diariamente os males que dominam tanto este mundo. A cruz faz isso. E mesmo assim, é um confronto que todos nós devemos enfrentar. Existem muitas pessoas que se dizem: eu sou cristão, sirvo a Deus, mas até hoje ainda não passaram pela cruz. Estamos na cruz, dizemos que estamos na cruz, no entanto, qualquer situação difícil que passamos, a impressão que temos é que não estamos cravados com os cravos que Jesus foi cravado, mas é que estamos cravados, ou melhor, colados com velcros, onde qualquer situação nos faz descer, nos tira da cruz, para nós vivermos a nossa natureza antiga, nossa natureza velha. E eu aqui, do outro lado da câmera, eu não sei com quem eu estou falando neste momento, mas uma coisa eu sei, que quando eu olho para esta câmera, e para os irmãos que estão aqui, e mesmo não te conhecendo como Deus te conhece, e eu sei que aí do outro lado existem muitas pessoas, diferentes necessidades, com dificuldades diferentes. No entanto, eu sei que todos vocês são alvos do amor poderoso de Deus, ao ponto de Ele ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Disso eu sei. Quando nós olhamos para a cruz, queridos, a cruz era a forma mais terrível dos romanos para executar os criminosos daquela época. E Jesus sofreu tudo isso em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar.
por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos aquela cruz, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o julgamento e tudo o que isso significa, mas Ele tomou o nosso lugar. E eu sei que há muitas pessoas que contestam isso, pessoas que não querem ouvir que são pecadoras. Para muitas pessoas, ouvir que são pecadoras é uma ofensa. E uma das principais razões, o porquê a cruz é uma ofensa para as pessoas, é porque a cruz exige. Ela não só sugere algo. A cruz exige um novo estilo de vida em todos nós. A cruz exige uma mudança de natureza. A cruz exige que você passe por um novo nascimento e desfrute de uma nova vida. O pecado, ele é uma doença no coração humano. Ele afeta a mente, ele afeta a vontade, ele afeta as emoções. Na verdade, o pecado afeta cada parte do seu ser. Cada parte do seu ser é afetado por essa maldita doença. E como nós podemos vencer, romper com essa doença? Como nós podemos romper com essa escravidão? Como nós podemos ser livres? O único antídoto é o sangue de Jesus. Só Ele pode te purificar, só Ele pode te perdoar, te limpar, te justificar e te santificar de todo o pecado. Não se sinta ofendido nesta manhã, se sinta amado por Ele ter oferecido, Deus ter oferecido Jesus, o seu único Filho, e derramado o seu sangue naquela cruz pela sua vida. Venha para a cruz, venha para a cruz. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele pode neste momento fazer de você uma pessoa totalmente nova, totalmente nova. A Bíblia diz que todos nós somos culpados, todos nós pecamos, todos nós estamos perdidos. Nós, cada um se desviou do seu caminho, e quando nos desviamos para nosso próprio caminho, nos desviamos do caminho de Deus, e isso inclui toda a raça humana, todos nós. E é por isso, queridos, que o mundo está tão perigoso, é por isso que o mundo está em tão terrível perigo agora. E ele não está apenas perigoso porque nós temos bombas atômicas, não. Ele é perigoso por causa dos corações humanos que estão por causa ou que estão por trás dessas bombas atômicas. Cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de contenda, cheio de luxúrias, de todas as coisas que podem a qualquer momento puxar o gatilho. Mas na cruz, Deus estava ali colocando em Jesus os nossos pecados. Os romanos não só colocaram pregos nas mãos e dos pés de Jesus Cristo, mas antes disso a Bíblia diz que ele tinha sido açoitado. Um flagelo romano, queridos, era uma coisa muito terrível. Eles pegavam chicotes com pedaços de ferro e ossos e espancavam as pessoas quase até a morte. E eles pegavam a cruz e fizeram com que Jesus carregasse aquela cruz, que era naquele momento, diante da fraqueza, diante de ter sido tão espancado, quase que impossível fazer aquilo. Mas ele carregou a cruz para fora de Jerusalém, segundo a Bíblia nos ensina. E em seguida, eles colocaram um prego nas suas mãos, prego nos seus pés. Mas esse não foi o real sofrimento.
ser espancado, até quase a morte. O sofrimento real que Jesus sofreu foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o momento mais terrível, e neste momento terrível, ele e Deus, o seu Pai, foram separados. Algo que até então não tinha acontecido. Por causa de mim, por causa de você. O pai não pôde permanecer mais junto com seu filho, e ele se sente abandonado, rejeitado, até dizer, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele derramou seu sangue, e o derramamento do sangue, que carregava a sua própria vida, a vida de Deus, estava naquele momento se esvaindo por minha causa e por sua causa. Você que está me ouvindo nesta hora, o sangue é o lugar de encontro entre Deus e o homem. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. E é isto que ele estava fazendo naquela cruz. Ele estava fazendo a expiação pelos nossos pecados, perdoando os nossos pecados. Quando você derrama, por exemplo, o sangue, ou todo o sangue do seu corpo, isso significa que você está dando a sua vida. Isso significa que naquela cruz, toda a vida de Jesus foi derramada por mim e por você. A cruz e a ressurreição de Cristo oferecem o perdão dos pecados, oferecem uma nova vida, e além disso, não só uma vida presente, mas uma vida eterna. Ou seja, se você que está me ouvindo vier para a cruz com arrependimento, com fé, você recebe a própria vida de Jesus na tua vida. Jesus Cristo, Ele viveu a vida que eu não poderia viver, e morreu a morte que eu deveria ter morrido. E nesta semana, queridos, de Páscoa, nós não podemos nos esquecer de que Jesus Cristo se fez pecado por nós. Foi o meu pecado, o seu pecado, foi eu que fiz, foi o meu pecado que pregou Jesus naquela cruz. Foram as coisas que eu fiz, que você fez, que o deixou pendurado naquela cruz, sangrando de uma forma vergonhosa, para que eu nunca mais tivesse vergonha do que eu fiz. A verdade é que não há outro caminho além de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, o único caminho. Não há vida fora disso. Não há vida fora disso. Não há outro caminho para a salvação, exceto por meio da cruz de Jesus Cristo. O Pai disse, ou melhor, Jesus disse, na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O único caminho para o Pai, Deus o Pai, é através do seu Filho, Jesus Cristo. E por que Jesus? Por que através de Jesus? Porque Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. E mais do que isso, Ele é justo. E quando você vem a Ele por meio da cruz, você é revestido com essa justiça. A dívida que nós tínhamos era impagável, mas o ofendido
Jesus, naquela cruz, Ele chega até nós, perdoa a nossa dívida, e o que é colocado sobre nós no lugar do pecado e da dívida é a sua justiça. E neste momento, quando isso acontece, Deus não vê mais o seu pecado, Ele não vê mais o seu coração, Ele olha para dentro de você e vê Jesus. Ele vê Jesus habitando em você. Na cruz, Deus trata Jesus como que se tivesse vivido a nossa vida de pecado, e agora naquela cruz, Ele nos trata como que se nós vivêssemos a vida de Cristo. Aleluia! Em Jesus, naquela cruz, Ele vê o pecado, mas naquela cruz em Jesus, Ele vê você perdoado. Que linda e magnífica obra, Senhor, da substituição aqui, que nos é oferecido em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados no lugar em que nós éramos inimigos de Deus, e agora nós somos famílias de Deus, filhos de Deus. Ah, pastor, eu não entendo tudo isso que o Senhor está falando nesta manhã. Ok, queridos, não tem importância, fique tranquilo, fique tranquila. Há muitas coisas sobre a cruz e sobre a salvação que nem eu mesmo entendo. A Bíblia não disse que eu e você devemos entender todas as coisas. A Bíblia só disse assim, que você deve acreditar, que você deve crer, que você deve acreditar. Um cego pode acreditar, um surdo pode acreditar, um homem pode acreditar, um idoso pode acreditar, um jovem pode acreditar, um adolescente pode acreditar. E essa palavra acreditar significa render-se. Todos nós podemos acreditar, e acreditar significa render-se. Eu me rendo, eu entrego a minha vida totalmente a Ele. Jesus disse: eu vou te salvar, eu vou te perdoar, eu vou te transformar. E se você vier a esta cruz arrependido, cheio de fé no teu coração, eu farei de você uma nova pessoa. Eu quero orar com vocês. Quando eu falo de arrependimento, arrependimento significa mudar a sua maneira de viver, converter os seus maus caminhos, dos seus pecados, e voltar-se para Deus dizendo assim: eu sou um pecador, eu preciso de perdão, e eu sei que você é o único que pode mudar a minha vida. A Bíblia diz que apesar de toda a nossa rejeição, de toda a nossa rebelião, Deus nos ama. Ele te ama tanto que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por seus pecados. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele tornou-se culpado de toda mentira, de toda rebelião. Ele tornou-se culpado de todos os insultos que você sofre, de toda rejeição. Ele tornou-se culpado de toda inveja. Ele tornou-se culpado dos mais imundos pecados e ofensas. Cristo, Ele recebeu o inferno que eu e você merecíamos. Por isso eu disse ainda há pouco que se você quiser conhecer a extensão do amor de Deus, passe pela cruz. Se você crê que Jesus Cristo pode te salvar e te perdoar, nesta manhã eu gostaria que aonde você estivesse, você fechasse os seus olhos. Deus está te dizendo nesta manhã: receba meu filho, creia nele, coloque a sua confiança totalmente nele. Ele está dizendo: eu te perdoarei, eu perdoarei os seus pecados, e eu garanto que o céu será a sua eternidade. Hoje, nesta hora, eu estou pedindo para você que está me ouvindo, passe pela cruz. Também estou pedindo para você colocar a sua fé e a sua confiança em Cristo. E
por isso eu vou pedir para que você faça uma oração simples comigo, frase por frase, repetindo, e diga: querido Pai Celestial, eu sei que sou um pecador e peço o seu perdão nesta hora. Eu acredito que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Eu confesso os meus pecados, me arrependo dos meus pecados e convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero, a partir de hoje, confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você que está me ouvindo fez esta oração pela primeira vez, gostaríamos de ajudar você a crescer em seu relacionamento com Cristo e também com a família de Jesus. Quero que você se lembre disso nesta manhã. Lembre-se do que Deus disse. A Bíblia te diz, Deus te diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança, a vida eterna em um Deus todo-poderoso que está reservando e preparando um lugar para nós nos céus. Aí estão os meios, canais pelos quais vocês podem entrar em contato conosco. Que Deus te abençoe nesta manhã. Louvamos a Deus e agradecemos por estar conectados conosco. Tenha um excelente domingo de celebração de ressurreição. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um beijo no teu coração e até a próxima semana.